A sensibilidade da melancólica não é sinônimo de fraqueza. Ela é fonte de criatividade, de empatia pelo mundo e pelas pessoas e de sim, de paz das melancólicas. E é sobre essa grande sensibilidade, ou seja, essa capacidade de sentir as coisas de forma profunda, que nós vamos conversar hoje. Eu me chamo Ana Paula Sacomani e eu falo sobre o verdadeiro temperamento. Afinal de contas, não basta saber só o temperamento de forma clássica, que é a maneira como a gente encontra nos livros. É preciso encontrar e entender com profundidade os outros três pilares que sustentam, então, o verdadeiro temperamento, para que aí sim ele possa, então, causar um grande impacto na minha vida e destravar áreas que até hoje podem estar aí travando o seu desenvolvimento como ser humano aqui na Terra. E sim, eu sei que muito pode parecer que as melancólicas têm uma realidade de vida triste, né? Monótona, que fica ali sofrendo, que fica ali meditando, né? E que não sabe muitas vezes digerir toda essa informação, né, que ela recebe do mundo. Mas o fato é que as melancólicas ela tem grande capacidade de olhar para o mundo, olhar essas nuances que acontecem, os fatos que acontecem ao redor dela e perceber, acolher, sentir de forma profunda, né? Pode para muita gente parecer que é pesado, que é desconfortante, que é muito triste fazer isso, mas nesse momento de recolhimento, nesse momento em que as melancólicas estão aí elaborando as coisas de forma profunda, elas estão em paz. E muitas vezes a gente fica falando, é a sensibilidade da melancólica, porque melancólica é dramática, porque melancólica tem essa tendência de acolher de forma muito mais profunda e muito mais intensa as coisas, mas é onde ela se sente em paz. E se a gente for parar para pensar um pouquinho mais na espiritualidade, olha aí um dos pilares do verdadeiro temperamento, eu tenho que acolher e respeitar essa forma de ser das melancólicas. Se você é melancólica, você tem que ser aceitado da maneira como você é. Não tem como eu negar que se Deus faz as coisas de forma perfeita, e aqui eu vou usar Deus, mas você pode usar, né, o mentor que você quiser aqui, né? Se ele é perfeito, se ele faz as coisas de forma perfeita, ele te fez perfeita para sentir o mundo dessa maneira, de acolher as coisas, de meditar de forma profunda sobre as coisas. E você não está errada. Isso não é errado, isso não é feio, isso não faz de você uma pessoa melhor ou pior do que ninguém, mas que a sua constituição física ela veio exatamente dessa forma, porque em algum momento Deus olhou e falou assim, eu preciso que essa pessoa venha para o mundo regada, abastecida, munida, né, dessa sensibilidade maior para poder olhar para o mundo e olhar e contemplar e ver os fatos que estão acontecendo, ver, né, por que isso está acontecendo? Porque, veja bem, ao entender o verdadeiro temperamento, eu entendo que muito para além do que olhar e acolher e trazer, né, para minha caixinha, para o meu estado meditativo que está acontecendo, é a capacidade de eu olhar sem julgamento, é a capacidade de eu escutar de forma atenta, é a capacidade de eu ter a escutativa que eu falo, né, tanto, mas para além disso, é se perguntar por que isso está acontecendo. E talvez isso já esteja no DNA, né? Vamos usar aspas aqui, no DNA das melancólicas, né? Essa capacidade de tentar entender o porquê que isso está acontecendo, por que essa pessoa está me falando isso, por que o mundo está dessa forma. É muito mais além do que o simples fato ou do que o simples acontecimento. É você mergulhar de forma intensa na sua alma e aí você vai tentar encontrar respostas, desenvolver, elaborar alguma sugestão, algum acolhimento. Por isso que na sua grande maioria, quando as melancólicas encontram o verdadeiro temperamento e se abastece desse repertório de conhecimento, elas se tornam pessoas extremamente capazes de acolher, de receber aquilo que o mundo traz, o que uma amiga traz, o que a mãe traz, o que independente, né, o fato, ela traz aquilo com maior facilidade para dentro, ela elabora aquilo com muita maestria, porque ela faz isso de olhos fechados, né, porque é natural fazer isso,
é uma coisa que é natural, ela não precisa pensar muito, ela não gasta muito esforço para fazer isso. E aí ela devolve isso elaborado, né, de uma grandiosidade, de uma preciosidade, que ela se torna uma grande conselheira, ela se torna uma pessoa de referência quando a gente tem um problema, quando a gente quer uma sugestão de uma forma mais profunda, né? Não assim, a gente tem vários tipos de amigo na vida, né? Tem aqueles amigos que são resolutivos, coléricos aí para me ajudar, né? Já resolve, já vai, já faz, já não sei o que lá, que às vezes não é a melhor saída. Naquele momento, às vezes um recolhimento e uma espera, né, para que as coisas se assentem, é o melhor caminho, né? Mas o lance aqui do verdadeiro temperamento é que quando eu ganho esse conhecimento, esse repertório de conhecimento de como realmente as melancólicas funcionam, eu tenho a capacidade de não ficar meditando muito no fato que aconteceu, sabe? Ruminando aquilo. Não, eu já olho, eu já elaboro de forma profunda e eu já vejo se aquilo tem que ser devolvido para o mundo de forma instantânea, ou se não, eu deixo ficar quieta, ou se não, deixa eu dar essa outra visão de mundo. O fato é que depois do verdadeiro temperamento, as melancólicas conseguem elaborar essas coisas com maior facilidade, agilidade, com uma entrega muito mais lapidada, entendeu? Então, essa sensibilidade, né, de ouvir, de uma escuta atenta mesmo, né, ela é, acho que o carro-chefe depois que a gente consegue entender o verdadeiro temperamento. É a maior lapidação, né, que acontece na vida das melancólicas, é essa capacidade, então, lapidada de ouvir, elaborar e já devolver. Né? Então, assim, não é que as melancólicas são sensíveis demais, dramáticas demais. Não, as melancólicas estão ali quietinhas, não é porque elas são tristes, ou porque elas são tímidas, ou porque elas não têm reação a nada. Não é sobre isso. É sobre a capacidade de olhar o fato, olhar o acontecimento, ver as nuances que acontecem ali, trazer, meditar, elaborar e devolver. Então, não caem na ilusão de que a melancólica sofre de dois extremos aí, né? De não ter resposta às coisas, né? Porque às vezes a gente espera uma resposta, as melancólicas não vão dar essa resposta. Primeiro ela precisa olhar para aquilo e pensar, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que será? Por quê? Por quê? Por quê? A melancólica vai tentar descobrir o porquê. Para devolver uma coisa então elaborada, rica, né? Vamos dizer assim. Ou então a dramática, que faz drama, não, eu não sei o que estou pensando, eu ainda estou pensando, né? É verdade, ela de fato está pensando. E se ela precisa de um tempo maior para elaborar as coisas, vamos respeitar. É óbvio que sem o verdadeiro temperamento, esse repertório tão rico, é óbvio que a melancólica pode ter uma tendência de ficar aí muito tempo, e é óbvio que isso pode trazer sim consequências negativas para ela, né? Porque quando eu não consigo expressar o que eu elaborei, eu não consigo trazer para o mundo o que eu elaborei, olha o tamanho dessa dor, olha o tamanho desse desconforto. Eu vou acabar ficando angustiada, eu vou acabar ficando estressada, eu vou acabar ficando ansiosa, né? Porque eu não consigo me expressar, eu não consigo me posicionar. E é isso que o verdadeiro temperamento vem fazer essas melancólicas, sim, atuarem nesse papel que elas sabem melhor do que ninguém, que é elaborar as coisas de forma profunda, mas colocar para o mundo, se posicionar para o mundo, trazendo essa criatividade de, olha, por palavras, não é assim que se faça. Por um desenho, olha, né, não sei, um desenho mais abstrato de um pensamento que ela teve, né, ou então pela escrita, não sei como é a forma que essa melancólica vai se posicionar, mas o fato é que com o verdadeiro temperamento ela deixa de ser ansiosa, ela deixa de não ser ouvida no mundo, né? Melancólicas, vocês têm a capacidade de trazer coisas preciosas dessa sua caixinha de reflexão e de meditação profunda. O lance é que a gente precisa aprender a, de forma criativa, trazer essa riqueza para o mundo, né? Muito, por quê? Porque
Deus te criou dessa forma, porque o universo precisa de você dessa forma, dessa sua capacidade de meditar e de pensar de forma profunda sobre as coisas. É sobre essa riqueza que o mundo espera que você se mostre, se posicione e contribua para a evolução do todo. Eu gosto sempre de lembrar que, como seres humanos que estamos aqui em evolução, cada um tem um papel aqui dentro e a gente precisa aprender a olhar para a gente, entender o nosso papel, e aqui em especial as melancólicas, essa sensibilidade de olhar as coisas que acontecem no mundo, ter o respeito de pegar aquilo, elaborar aquilo de forma profunda, mas para além disso, de devolver isso de forma criativa para o mundo. Por isso que em muitos conteúdos eu falo, melancólicas, nós somos pessoas extremamente criativas. Sabe por quê? Porque na hora que a gente elabora e que a gente tem que dar uma resposta para o mundo e que a gente tem esse copinho cheio do verdadeiro temperamento, eu entendo que eu preciso encontrar uma maneira de trazer essa resposta para o mundo. Eu entendo que eu preciso trazer essa resposta para uma amiga, para minha mãe, para as minhas irmãs, para o mundo, para quem me procurou, entendeu? E aí, muitas vezes, essa resposta ela não vai ser dada verbalmente. Ou se vai dar, às vezes não é a forma como a maioria explica. E eu vou trazer de forma criativa uma maneira de trazer isso, de mostrar para a pessoa a resposta. Por isso que eu falo, as melancólicas são pessoas extremamente criativas. E aí, quando eu coloco isso em algum conteúdo meu, já logo vem, ai, Ana, mas eu não sou criativa, eu não sei fazer artes, eu não sei fazer pinturas. Não é só sobre pintura, não é sobre só arte. É sobre talvez uma comida bem feita, onde você faça um café delicioso e você chama aquela sua amiga e fala, amiga, vamos conversar, né? E aí durante aquela criatividade daquele café, daquele acolhimento daquela comida, você entrega para ela aquela pedra preciosa, aquela joia que você lapidou para ela. Então, entenda que a gente não sabendo, não tendo domínio desse verdadeiro temperamento, a gente se prende em conceitos fixos muito estreitos de tudo sobre o que a gente sabe, né? Quando eu falo de criatividade, esse é um exemplo. Quando eu falo, a melancólica é criativa, você vai para a arte, você vai para a pintura, você vai talvez para a cerâmica, e Ana, não sei fazer isso. Mas vamos sair do estreito do conhecimento? Vamos aumentar o nosso repertório de conhecimento, que é o que eu venho falando tanto aqui. Quando você aumenta o seu repertório de conhecimento, você vai ver criatividade em um monte de coisa. Talvez é uma planta que você compra, que você faz, ou que você enfeita ali e você leva para essa amiga. Enfim, você vai começar a ver que você é uma pessoa criativa na maneira como você entrega essa devolutiva para a pessoa, na maneira como você acolhe para entregar a devolutiva. Você vai ver criatividade em várias ações que você, sem o verdadeiro temperamento, passa despercebido. Então, olha a profundidade, né, que a gente pode chegar de conhecimento quando a gente aumenta o nosso repertório de conhecimento. Olha a profundidade de coisas que a gente pode oferecer para as pessoas, não é mesmo? Então, melancólicas, vocês não são sensíveis demais, vocês não são dramáticas demais, vocês são dessa forma e tá tudo bem. O grande segredo aqui é como é que eu vou usar essa minha profundidade para entregar as coisas para o mundo, para entregar, né, o que de melhor eu sei fazer, que é lapidar, que é ajustar as coisas, que é trazer uma solução ou um paliativo ou uma sugestão de ajuste para a vida das pessoas, para um acontecimento, para um fato, não sei. Mas se eu não sei disso, se eu não tenho repertório de conhecimento, né, muito baseado, muito pautado, muito fixo aí no verdadeiro temperamento, eu tendo a ficar ruminando isso, meditando nisso de forma muito profunda e muito intensa, e obviamente que isso vai me trazer consequências na saúde, principalmente, porque aí eu vou me tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa amarga, uma pessoa autocrítica, uma pessoa que vou sempre olhar para o mundo com os olhos de ai, será que eu não consigo? Será que as pessoas não conseguem ver isso que eu acabei de
de entender, de chegar à conclusão, né? E se de forma criativa você não consegue colocar o mundo melancólica, ninguém vai saber. Então, o posicionamento de uma melancólica que entende o verdadeiro temperamento, que entende, que acolhe o seu temperamento, é a da mais amorosa possível, é da capacidade de maior acolhimento possível, porque ela acolhe com a alma, né? Então, sem dúvida nenhuma, saber o verdadeiro temperamento, aumentar o seu repertório de conhecimento, te faz uma pessoa muito mais lapidada e com a capacidade de contribuir para o universo de forma pontual e de muito mais energia e assertividade, certo? Então, você não é dramática, você não é sensível demais, você só tem uma capacidade de ver o mundo e de ver as coisas com maior profundidade. E é aí que você está em paz, e é aí que você tem que ficar, mas é aí que você tem que ficar com sabedoria, porque senão tudo isso vai te causar dor, tá certo? Me conta aqui, você é melancólica? Será que você já passou por esse desafio de ser chamada de dramática, de sensível demais, que faz as coisas virarem um drama, um melodrama, e que na verdade você só estava tentando trazer para a pessoa algo mais profundo que você estava vendo, que essa pessoa não estava vendo, e que por falta de conhecimento talvez você não tenha conseguido se posicionar. Me conta aqui se isso já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu antes de eu entender o verdadeiro temperamento, tá certo? Espero profundamente ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!